graça e a paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, minha ovelha amada e preciosa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live, ao nosso vídeo de oração das 3 horas da manhã, que é uma oração de guerra para destronar, destruir principados e potestades. Também é um momento que nós fazemos aqui e nós estamos encerrando hoje, a nossa campanha da justiça. Hoje, o dia número 21, nós estamos encerrando esta campanha da justiça. Aqui quem está falando é o seu pastor Bruno Weiser. Aqui você está no canal de oração, canal Pastor Bruno Weiser. E eu quero nessa hora ministrar uma palavra antes de nós começarmos a fazermos a nossa oração e o nosso ato profético, os nossos atos proféticos com documentos. Quero deixar uma palavra que está em Marcos capítulo 15. Eu quero encerrar esta campanha, esta oração, esses 21 dias com a pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? A pessoa de Cristo Jesus. Eu quero falar sobre o julgamento dele de forma rápida. Antes, porém, quero te pedir 5 coisas. Eu não vou demorar para te pedir. Primeiro, eu peço que você fique comigo até o final. Se você está fazendo alguma coisa, não tem problema, deixa o vídeo tocar, tá? Então, fique comigo até o final. Segundo, se inscreva no canal. Terceiro, deixa aqui o seu like. Quarto, deixe o máximo de comentários possíveis. E quinto, compartilha esse vídeo, esta live, com quem você mais ama, com quem mais você deseja e sabe, tá? Vamos então, Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao 15. E depois eu vou deixar aqui as minhas considerações nesse encerramento dos 21 dias, tá? A palavra diz assim, Marcos 15, do versículo 1 ao 15. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. Sinédrio aqui é o colegiado do julgamento, tá? É o tribunal religioso de Jerusalém. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou, o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram, crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse, que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais, crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, essa palavra aqui, nós estamos hoje encerrando o nosso dia número 21 da campanha da justiça. Então, você pode chamar de campanha. Por que é campanha, pastor Bruno? Porque campanha é uma nomenclatura militar.
Quando você está numa guerra, numa missão, você diz que está em campanha. Então é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Então por isso que é uma campanha, é um propósito. Por quê? Porque é um voto que nós fizemos e não pode ser quebrado. Então nós tivemos que vencer o sono, nós tivemos que vencer o cansaço, nós tivemos que vencer as lutas, nós tivemos que vencer as provações, nós tivemos que vencer as desilusões, nós tivemos que vencer tudo, absolutamente tudo, para do dia 1 ao dia 21, estamos aqui 3 semanas em oração. E eu te pergunto, quantas coisas você recebeu? Quantas coisas Deus fez por você? Quantas coisas Deus operou na minha vida e na sua vida? Eu tenho certeza que há 21 dias atrás você era uma pessoa e passados 21 dias você é uma outra pessoa. Deus, ele fez, Deus, ele operou, ele realizou coisas grandiosas, coisas extraordinárias nas nossas vidas. É ou não é verdade que Deus operou coisas tremendas na nossa vida? Nesses 21 dias, nós batalhamos aqui pelos nossos direitos, nós aprendemos aqui o que é justiça, que justiça é um sentimento, que justiça é uma área da nossa vida, assim como a área espiritual, a área familiar, a área ministerial, a vida financeira, a área da saúde física, da saúde emocional. A área da justiça também é uma área de direitos. Nós tivemos nesses 21 dias testemunhos. Eu trouxe aqui, que foi no dia 8, o testemunho de um homem que foi acusado de um assédio no ano de 2021, em outubro de 2021, e no 8º dia saiu a notícia que a própria promotora, que é o Ministério Público, que é o órgão de acusação, deu um parecer favorável pela absolvição, claro, analisando as provas que provavam que ele não estava lá nos dias, no local, nos horários narrados. Muitas experiências, pessoas que receberam curas, pessoas que foram tocadas pelo poder maravilhoso de Jesus. Nós aprendemos aqui sobre fé, nós aprendemos aqui sobre conquista, nós aprendemos aqui sobre várias coisas. E também sobre injustiça, que quando nós somos injustiçados, Deus ele entra em trabalho, em providência, em batalha pelas nossas vidas. E aqui nós estamos vendo algumas coisas que eu queria pincelar, porque pela história do Senhor Jesus, que inclusive nós não lemos aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu quero pincelar para você, que é importante, por exemplo, sobre a falsidade. Você sabe muito bem que capítulos anteriores, a Bíblia vai dizer sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a Bíblia diz, por exemplo, que está no versículo 11, né? No capítulo 11, que ele diz assim, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então, veja bem, Jesus entrando em Jerusalém, as pessoas o aplaudiram, festejaram, o elevaram, dizendo Hosana ao filho de Davi. E dentro de ali, 3, 4 dias, na mesma semana, a multidão que aplaudia Jesus agora estava dizendo, solte Barrabás e crucifique a Jesus. Jesus, o próprio Pilatos também que estava como juiz, ele sabia que Jesus era inocente, mas ele lavou as mãos, ele foi omisso, ele foi negligente, ele foi desidioso. Barrabás, ele era um homicida, um assassino, confesso, comprovado, e mesmo assim o povo, quando foi escolheu que soltasse Barrabás e ficasse com Jesus. Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, que nesses 21 dias Deus operou, você aprendeu sobre esta área importante da sua vida, que você não tem apenas saúde física, apenas a área financeira, mas você também tem a área dos direitos. E uma vez que você tem uma herança, você deve batalhar pela sua herança, você deve batalhar, lutar pelos seus direitos, você não pode desistir dos seus direitos. É isso que nós aprendemos, é isso que você aprendeu. E
Assim como a multidão escolheu a Jesus, escolheu, na verdade, entregar Jesus para ficar com Barrabás, eu quero dizer que também nós passamos a mesma coisa. Então eu quero te dizer o seguinte, eu quero encerrar essa campanha com essa ministração aqui rápida e breve, sucinta, fechar com a pessoa de Jesus no seguinte sentido: se o Senhor Jesus, que era Filho de Deus, Deus e perfeito, e foi trocado, foi abandonado, padeceu falsidade, falsa acusação, falsas testemunhas, ele teve um julgamento incorreto, mentiroso e falso, eu quero te dizer que também você vai passar a mesma coisa. Eu quero te dizer que você também vai padecer a mesma coisa. Mas tem de bom ânimo. Se o seu Senhor venceu, você também vai vencer. Amém? E se você quiser, te convido a você voltar dentro daquilo que você puder, se você quiser, esses 21 dias, todos os dias houve uma ministração, houve um ensino muito rico, com orações e ministrações poderosas da parte de Deus. Pega agora aqui o seu documento, que você puder, tá? Eu já estou aqui com diversos documentos, nós vamos estar orando, tá? E a partir de amanhã, nós vamos começar um outro propósito de oração, de 21 dias de oração, que é pela busca do Espírito Santo, que é pelo avivamento, pelos dons, tá? E contra os inimigos do avivamento. É uma campanha de oração, um propósito de oração que nós iremos fazer, principalmente se você tem se sentido assim, solitário no seu ministério, se você tem se sentido assim, que você está travado, que você está parado, se você está sentindo que nada acontece, a partir de amanhã nós começamos o dia número 1 dessa campanha, que é o Amigos do Espírito Santo, aqueles que buscam o Espírito Santo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque vai ser um propósito de oração que nós vamos atrair como amigos e amigas quem é amigo do Espírito Santo, você me entende? Eu quero te dizer que a melhor pessoa que você pode ter como amigo é a pessoa do Espírito Santo. E depois do Espírito Santo, os melhores amigos que você pode ter são aqueles que já são amigos do Espírito Santo. Você conseguiu me entender? Eu quero te dizer, o melhor amigo que você conseguirá ter é o amigo Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, o melhor amigo, a melhor amiga que você poderá ter é aquele que já é amigo do Espírito Santo. E nós vamos fazer a seguinte oração a partir de amanhã, não hoje. Eu quero já te adiantar para você participar comigo. Espírito Santo, traga os teus amigos para perto de mim. E os teus inimigos, Espírito Santo, que é o inimigo do avivamento, que é o inimigo dos dons, aqueles que são inimigos da unção. Espírito Santo, tire eles de perto de mim. Afaste eles de mim. Eu quero estar mais perto de Deus, eu quero estar mais perto do fogo do Espírito, eu quero estar avivado. Vai ser uma campanha de avivamento, de reavivar. Então você que está se sentindo travado, paralisado, você que, por exemplo, operou no passado e parece que não opera mais, nós vamos fazer um propósito de oração de uma restauração ministerial. Por isso que é Amigos do Espírito Santo, tá? É essa palavra mesmo, amigos do Espírito Santo. E vamos orar, todos aqueles que são inimigos do Espírito Santo, são meus inimigos, eu não os quero. Tudo aquilo que é uma inimizade ao avivamento, eu não quero perto de mim. E por que nós vamos estar fazendo a partir de amanhã? E vamos estar fazendo esse tipo de oração? Porque você tem que estar disposto, minha ovelha amada e querida, meu amigo, minha amiga, você tem que estar disposto a pagar um preço. Pastor Bruno, mas não é tudo pela graça? A salvação é pela graça. E é de graça para mim e para você que somos os beneficiários dela. Mas para Jesus não foi de graça a salvação, custou o sangue dele, custou o sacrifício dele. Todo o restante, meu amigo, minha amiga, tirando a salvação, tudo tem um preço. A unção tem um preço, a vitória tem um preço. Que preço, pastor? Preço de tempo, preço de dedicação, preço em dinheiro, preço em investimento, preço em buscar a Deus, preço de renúncia. E tem um tipo de preço também que você vai perder pessoas. Infelizmente, é isso que eu estou te dizendo. Você vai perder pessoas, pessoas vão te abandonar, pessoas vão se retirar do seu círculo de amizades,
porque elas não vão se encaixar no mover que Deus tem para a sua vida. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparada, porque você vai sofrer espiritualmente, você vai sofrer psicologicamente, emocionalmente. E nesses 21 dias, Deus ele vai trazer um fortalecimento nessa área, para que você esteja bem em Deus. Como assim, pastor Bruno? Ainda que aparentemente você esteja solitário e sozinho, sozinha, você não vai se sentir assim, porque a presença do Espírito Santo vai preencher toda e qualquer lacuna no seu coração. Então, a partir de amanhã, nós iremos fazer 21 dias de oração, tá? 21 dias de oração, colocando as nossas vidas, e há um propósito de oração de amigos do Espírito Santo. Então, se você está travado, está travada, você precisa de uma restauração, você precisa se erguer, você está se sentindo fraco espiritual, fraca espiritualmente, não está conseguindo jejuar, não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo orar, não está conseguindo sentir a presença de Deus, você está se sentindo sozinho, esse propósito é para você. Por quê? Porque ao tempo que nós estamos findando o ano, nós precisamos estar preparados para encerrar esse ciclo, tá? E começar um novo ciclo, que é o ano que vai começar, tá bom? Eu vou pegar aqui as documentações, eu vou começar a orar nessa hora, a colocar e começar a orar. Se você já pegou aqui os seus documentos, se você tem um documento de alguém que você quer orar por representação, tá? Como um ato profético, uma foto, uma peça de roupa. Pastor Bruno, isso não é maligno? Não. A única coisa que o diabo criou é a mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Só a mentira, tá? Ele é a única coisa que ele criou. Tudo o demais ele imita, tá? Então isso aqui é verídico, é verdadeiro, e você vai lendo a Bíblia, você vai ver como que isso é verdadeiro, tá? Os atos proféticos, por exemplo, quando Deus foi rasgar o reino de Salomão, o profeta pegou a própria capa, quando ele vai falar com Jeroboão, ele rasgou em 12 pedaços e deu 10 pedaços, ele deu para Jeroboão, dizendo assim, diz o Senhor, estou rasgando o reino, estou entregando nas suas mãos. Então que são atos proféticos. Aqui agora nós vamos fazer uma intercessão profética, amém? Pegue o documento que você quiser pegar, a foto que você quiser pegar, creia, tenha fé. Saia do natural e entra no sobrenatural. Entre na dimensão profética e não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe que vão falar mal de você, chamar você de herege, de doido, de doida. Tá? Não se importe com a sua reputação. Você tem que estar preparado a perder a sua reputação, tá? Porque assim foi com Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero nesta hora quero te agradecer pelo encerramento desses 21 dias dessa campanha, Pai, dessa rede, desse propósito de oração, desses 21 dias. Uma campanha, um propósito, uma oração, Senhor, de justiça e por justiça. Nós aprendemos aqui, recebemos testemunhos, recebemos bênçãos, o Senhor destravou destinos, o Senhor destravou vidas, e nós oramos agora, nós clamamos agora, nós pedimos agora, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha mais uma vez derramar da tua bênção, da tua graça. Nós colocamos diante do teu altar nessa hora todas essas documentações que nós estamos orando aqui, e nós estamos pedindo a ti, Senhor, no nome de Jesus. Pai, foram 21 dias de oração por justiça, foram 21 dias por uma oração de restituição. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi furtado, Senhor, que retorne às nossas mãos, que volte às nossas mãos, tudo que era nosso. Pai, eu quero apresentar aqui, Senhor, os processos. Eu quero colocar aqui, Senhor, as causas trabalhistas. Em nome de Jesus, sim, Pai, eu te peço. As causas trabalhistas travadas, amarradas, eu peço que em nome de Jesus o Senhor venha operar, o Senhor venha derramar da tua graça, o Senhor venha derramar da tua bênção. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, destrava todos os processos que estão travados, amarrados, que não andam, que não movimentam. Nós pedimos, Senhor, que estas engrenagens da justiça, Senhor, do reino espiritual, no mundo espiritual e no mundo físico, comecem agora a mexer.
Que o Senhor venha enviar os teus anjos especialistas, os teus anjos de justiça que trabalham na área da justiça para movimentarem esses processos, movimentarem essas causas, movimentarem essas decisões. Eu te peço, Senhor, sobre todos os processos criminais, cíveis, trabalhistas, de família, de INSS, todos os direitos do teu povo. Pai, eu me coloco agora como um sacerdote, como um intercessor, e eu trago diante do teu altar, Senhor, porque lá em Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos, e o incenso quem oferece é o sacerdote. O sacerdote é como um mediador, ele é um intercessor, ele traz até Deus, ele ministra ao Senhor Deus, ele oficia ao Senhor Deus no tabernáculo, trazendo o incenso, oferecendo o sacrifício. Pai, eu estou aqui para apresentar as demandas do teu povo. Eu estou aqui para clamar, suplicar, orar, interceder, mediar na intercessão, na oração, as causas do teu povo. Eu peço, meu Pai, que todos esses processos sejam movimentados. Envia os teus anjos, onde está parado, onde tem um gargalo, o Senhor começa a mover. Todos os valores que não foram quitados, que sejam pagos. As audiências que estão para acontecer, Pai, que venham acontecer. E que o Senhor venha nos dar vitória nas nossas audiências, Senhor. Faça o inimigo calar a boca. Não deixa, meu Pai, a mentira no tribunal. Não deixa a corrupção no tribunal. Não deixa a imoralidade. Mas que o Senhor venha enviar os teus anjos e o Senhor venha nos dar recompensa. O Senhor venha nos abençoar. Todos os processos. Eu oro também, Senhor, por documentos, aqueles que querem sair do Brasil, que precisam sair do Brasil, precisam de um passaporte, precisam de um visto, precisam de um documento. Pai, que o Senhor venha operar em nome de Jesus. Aqueles que têm direito à cidadania, Pai, mova todas as coisas, abençoa, opera, derrama da tua graça, derrama do teu poder, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha agir, que assim o Senhor venha fazer para a honra, para a glória do teu santo e glorioso nome. Peço a ti também, papai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, sobre documentos de carro, aqueles que querem adquirir esses bens precisam, casa, quitação, financiamentos, que o Senhor venha, meu Pai, ajudar o teu povo, aqueles que têm empresa, livra da falência, meu Pai, que os clientes possam pagar. Eu quero orar aqui também, Senhor, pelas certidões de casamento. Eu oro por todos os casais que agora estão em crise, que estão, Senhor, em brigas, em contendas. Eu clamo, Pai, para que todo espírito de contenda, de divórcio, seja repreendido no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Que a certidão de divórcio seja rasgada, que o Senhor venha restaurar as alianças, que o Senhor venha restaurar a paixão, o amor, a amizade, a cumplicidade, o companheirismo, o respeito, os sonhos, os projetos. Senhor, em nome de Jesus, opera sobre os casais, trazendo restauração. Oro também, Senhor, por uma unção de milagres sobre aqueles, meu Pai, aqueles casais que querem ter filhos. Pai, se passou da idade, segundo a medicina reprodutiva, Pai, eu quero clamar nessa hora por uma unção de rejuvenescimento reprodutivo, assim como o Senhor fez com Abraão e com Sara, que tinha 190 anos, mas o Senhor operou no corpo deles. O Senhor os rejuvenesceu de tal forma, Pai, que assim como homem e mulher jovem, eles puderam gerar. Senhor, puderam gerar. Então eu te peço, Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha operar no nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, Abraão viveu 80 anos depois, Sara viveu ainda mais 40 anos, porque foram rejuvenescidos. Então o Senhor toca nesses casais, trazendo, meu Pai, rejuvenescimento. Eu peço, meu Pai, que eles possam gerar, e eu declaro também como uma unção de milagres extraordinários, uma unção apostólica de milagres, uma unção profética de milagres, um decreto de milagres, que terão, meu Pai, não apenas um, mas terão gêmeos, trigêmeos, como um sinal. Derrama, Pai. Eu oro nessa hora, meu Pai, sobre todas essas causas. Pai, eu repreendo também, oro também em favor, Senhor, do atraso, contra o atraso. Está aqui, meu Pai, um relógio representando o tempo, que o Senhor venha acelerar
a abreviar o tempo ministerial, o tempo da bênção sobre as nossas vidas, de tal forma que aquilo que iria demorar 7 anos, meu Pai, seja feito em 3, seja reduzido à metade. Aquilo que o Senhor faria em 3 seja feito em 1 ano e 6 meses. Aquilo que ia ser feito em 1 ano, o Senhor ia fazer em 6. Aquilo que ia fazer em 6, faça em 3. Aquilo que ia fazer em 3, faça em 1 mês. Aquilo que ia demorar 1 mês, faça em 15 dias. Senhor, acelere o tempo, nos dá maturidade, destrava os nossos ministérios e nós repreendemos, nós combatemos nessa hora em oração, Pai. Todos os principados e potestades, que seus tronos sejam removidos. Nos abençoa, nós clamamos nesta hora, encerrando esta campanha de oração e pedimos testemunhos, providência, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, minha ovelha amada e preciosa, obrigado por você ficar aqui comigo. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente madrugada, uma excelente manhã, uma excelente tarde, excelente noite. Te vejo no próximo vídeo aqui de oração no canal, tá? Se inscreva, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.